Fala, torcedor corintiano, tudo jóia? Gente, trazendo para vocês mais um vídeo aí falando um pouquinho do mercadão da bola do Corinthians. Pogba continua na pauta. O Corinthians ofereceu um salário de 3 milhões e meio para o jogador, porém ele ainda não se manifestou sequer se aceita ou não. Porém, no dia do Natal, apareceu aí um chaveirinho pendurado aí na árvore de Papai Noel aí na França. Pogba apareceu usando uma camisa escrito C, pode ser C de Corinthians. Enquanto tudo isso não se decide, a torcida corintiana vive na expectativa de ter mais um grande jogador, de ter mais um craque aí para ajudar a gente em 2025. E aí, fiel, será que o negócio vai se concretizar? Então, bora juntos acompanhar o vídeo? Corinthians ainda se fala muito no francês Paul Pogba. Alguns detalhes em postagens nas redes sociais do Timão e do atleta fizeram essa história ganhar ainda mais corpo nas últimas horas aí no Natal. Teve corintiano achando que ia ganhar um presentão de Natal aí. E quem chega com essas informações do Timão é a nossa querida Letícia Contier. Muito boa noite, Lê. Conta pra gente tudo dessa história do Pogba que a gente quer saber aqui. Boa noite, Marina. Boa noite a você que está acompanhando aqui o Gazeta Esportiva nessa quinta-feira. E é exatamente isso, viu, Má? As últimas postagens do Corinthians e também do próprio Pogba agitaram aí, então, as redes sociais, agitaram toda a torcida. A gente vai falar aqui rapidinho em ordem cronológica, só para todo mundo conseguir acompanhar direitinho. Começou, então, na semana passada com uma postagem do próprio Memphis, em que ele faz uma ligação de vídeo ali com o Pogba, mas o pessoal reparou que quem estava junto com o Memphis nessa ligação foi o Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Aí a torcida ficou ensandecida, ficou animada, ficou daquele jeito, o coraçãozinho já bateu mais forte. Aí no dia 24, na véspera de Natal, o Corinthians soltou uma foto de uma árvore bonita, com um ursinho na frente, com o manto do Timão, mas o torcedor reparou no enfeite que está nessa árvore. Não sei se você aí de casa está enxergando, mas tem um mascote das Olimpíadas de Paris 2024. E aí o que o torcedor associou? Paris fica na França, o Pogba é francês, quer dizer alguma coisa e vem um presentinho de Natal pra gente. E aí hoje o Pogba postou também um vídeo nas redes sociais dele em que ele está simplesmente com uma camisa preta com um C. A torcida já entendeu que é um C de Corinthians, já está animada, qualquer coisa está virando um sinalzinho para ser a possível negociação aí do Corinthians com o Pogba. Mas, por enquanto, a informação que nós temos aqui, apurada até pelo nosso querido Yuri Medeiros do site gazetesportiva.com, é de que nenhuma negociação foi feita até o momento entre Corinthians e Pogba. Então não existe nada, por enquanto, segundo o Corinthians. É claro, a torcida está animada, mas lembrando aqui também que o Pogba ele está suspenso até março de 2025 por causa de um exame antidoping que ele foi pego e não atua desde agosto de 2023. Vale a gente lembrar aqui também que o Corinthians tem sim interesse em um jogador midiático, assim como o Memphis, porque o Corinthians acredita que o Memphis deu muito certo, tanto dentro quanto fora de campo. E aí eles estão em busca de um outro jogador midiático que vá dar certo para o elenco de 2025. Seria então o Pogba? Será que já é amigo ali do Memphis? Já jogarão juntos? Vamos ter que aguardar mais um pouco, mas eu jogo para vocês aí perguntando, vocês acham que essa história vai terminar com um final feliz entre a torcida e o Pogba ou isso tudo é só um conto de fadas? Volto com vocês. Obrigada, Lei. Eu já solto para vocês aqui. Esse conto de fadas será um final feliz? Mensagens subliminares. Eu adoro essas coisas, gente. É na camisa, é na árvore de Natal, as conexões. Olha, sei. Eu acho que é possível. Eu estava até comentando antes do Natal aqui com a Michele, num dos Gazetas Esportivas desta semana, que muitas vezes, quando foram vistos lá o Memphis, o diretor financeiro do Corinthians, né, isso numa foto, falando no celular com o Pogba. Muitas vezes, o Paulo sabe melhor que eu, uma contratação gigante não acontece através dos contatos, das altas cúpulas dos clubes. Às vezes era uma mesa de bar mesmo, num guardanapo, você rabisca lá. É ou não é? Sim, ou não é? Ronaldo Fenômeno, claro, depois você aceita para analisar contrato, mas muitas vezes você convence o cara numa conversa informal.
Normalmente com um amigo ainda em comum, que é o caso. Então, temos que aguardar. Eu, sinceramente, não sei se vai dar certo. Mas gostaria de ver muito Pogba jogando aqui no futebol brasileiro e seria, para mim, um grande reforço para o Corinthians. Bom, na realidade, ninguém sabe se vai dar certo ou não. Mas o nome é bom. O nome é bom. Até porque, mesmo que tenha que esperar até março, na posição, o Corinthians tem alguns jogadores ali. Tem problema né? Não tem problema naquela posição, dá para esperar até março. E aí chega o Pogba. Agora, é lógico que o Memphis é um jogador europeu que ele tem um renome muito bom na Europa. E ele conversando, fazendo esse boca a boca com os jogadores, é muito mais fácil do que chegar um empresário do Corinthians lá, ou chega um empresário brasileiro falando, vai pro Corinthians. Não, é diferente. O jogador que no Memphis é uma espécie de porta-voz do clube. Salve, fiel. Gente, a novela Pogba ainda continua. Corinthians oficializou uma proposta de 3,5 milhões de salário, porém o atleta ainda não respondeu. Pogba, ele quer ganhar mais 1 milhão a mais, porque ele quer aproximadamente 4,5 milhões. O Corinthians, no dia de Natal, acabou postando um chaveirinho aí na árvore de Natal da França, e aí se gerou uma repercussão negativa dentro do clube. Muita gente não gostou. Augusto Melo, que se encontra nos Estados Unidos, também reprovou. Então, precisa encontrar o responsável, quem fez essa postagem, porque alguém tem que se manifestar. Isso fica muito bom para o torcedor, talvez até mesmo pelo atleta que não tem nada a perder, né? Mas para a diretoria do Corinthians ficou muito feio. E após o Corinthians oficializar essa proposta de 3,5 milhões de salário, aguarda a resposta do Pogba. E muita gente não quer mais que o Corinthians suba essa proposta. 3,5 milhões para baixo e nada mais. Então, o Pogba apareceu no dia de Natal usando a camisa brasileira escrito C. Pode ser C de Corinthians, C de outras coisas, mas porém a camisa do Brasil, né? E o C, Corinthians começa com C. Então, faz uma alusão aos fatos. E o torcedor fica naquela, fica apreensível. Fica na expectativa, né, do Corinthians finalizar essa contratação o quanto antes possível ou desistir. Pogba, até março, ele foi suspenso por exame antidoping. É um jogador que, se o Corinthians contratar hoje, vai pagar ele praticamente até no meio do ano sem ele jogar um jogo. Vai ficar fora do início do Paulistão. Vai ficar fora do início vai ficar fora da pré-Libertadores, mas é um excelente jogador, fez muito sucesso na Juventus, foi campeão do mundo pela seleção francesa em 2018, é um jogador que tem aí o aval do Memphis Depay. O que acontece? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o Corinthians e alguns patrocínios não fecharam. Alguns procurou o Corinthians, outros o Corinthians procurou. E aí não fechou, porque para pagar um salário de 3,5 milhões precisa de patrocínio. E o Corinthians até hoje não fechou de uma parceria. A Esporte da Sorte, ela já se manifestou. É um desejo, a contratação do Pogba é o desejo da Esporte da Sorte e um desejo do presidente Augusto Melo. Nem tanto é do técnico Ramon Dias. Mas o Ramon Dias não quer o Pogba? Olha, para mim ele não tem tamanho para barrar essa contratação. Agora, que o Corinthians está em busca de patrocínio para fazer essa contratação, tá. Porque a categoria que tem o Pogba, no Brasil ele joga com o pé nas costas. Já bastou um Corinthians com meio campo ofensivo, com Pogba e o Roberto, Memphis Depay, Rodrigo Garro, cara, time para enfrentar qualquer time do mundo, né, de frente a frente. Até porque Ramon Dias fez 4 pedidos para a diretoria corintiana.
contratar 4 atletas. Qual posição são essas? Primeiro, um zagueiro. Segundo, um lateral esquerdo. Terceiro, um meio-campista. Quarto, um atacante. Mas a prioridade da comissão técnica, principalmente do técnico Ramon Dias, é um pedido muito especial. É um presente de Natal. É a diretoria não deixar sair ninguém. E por enquanto, a diretoria tem cumprido assim, da melhor maneira possível. Porque o objetivo é reforçar o elenco, mas sobretudo manter o elenco de 2024 para 2025. Com chegada de umas 3 ou 4 peças, o Corinthians se tornaria um time competitivo, muito forte, capacitado para ganhar título. E Fabinho Soldado, diretor executivo, já está trabalhando, faz tempo. Contratou no final do Campeonato Brasileiro, de forma definitiva, o goleiro Hugo Souza, ou seja, está mantendo o elenco, porque o cara pega muito. Se o Corinthians chegou até uma semifinal da Copa do Brasil, até uma semifinal da Sul-Americana, tem que agradecer esse goleiro que acabou fazendo defesas milagrosas, fez defesa em cobrança de pênalti. Então, Fabinho Soldado já agiu, já contratou o goleiro Hugo Souza. Depois, ele acabou renovando o contrato do meio-campista aí, André Carrillo, por mais uma temporada. E é um jogador que joga no ataque e joga na defesa. Jogador inteligente, jogador que joga de cabeça alta, jogador que marca bem, ocupa bem os espaços, faz a triangulação e faz a inversão de bola para o ataque. Então é um jogador que apoia muito bem o ataque, até porque ele tem características ofensivas. Já jogou muito tempo na sua carreira de atacante. Chegando no Corinthians, o técnico Ramon Dias acabou recuando um pouco assim, fez Vanderlei Luxemburgo com rincão no Corinthians. Depois, agora, ele acabou renovando o contrato de quem? Romero. Diretoria do Corinthians, na pessoa do Fabinho Soldado, diretor executivo, acabou renovando o contrato do Romero. Romero é um grande craque? Não. Mas é um jogador de segundo tempo, aqui é talismã. Lembra de Tupanzinho no Corinthians? Talismã? Romero é o talismã do corintiano. Quando ele entra no segundo tempo, ele ajuda muito. Você vê que o time cresce. O poder ofensivo do Corinthians aumenta. Então, o Corinthians fez uma excelente, uma extraordinária renovação de contrato com o Romero. E agora, falta renovar o contrato de Thales Magno, que o Fabinho Soldado já está conversando, já está bem adiantada essa renovação e o Corinthians vai conseguir. Com a chegada de 2 ou 3 peças, por exemplo, o Pogba, o Corinthians vai ficar fortíssimo, competitivo e ano que vem chegou o momento do Corinthians sair dessa fila de quase 8 anos aí sem conquistar um título. O último foi o Campeonato Paulista de 2017 com o técnico Carille. Então, o time está organizado, o time tem uma espinha dorsal qualificada. No início do ano não tínhamos. Mas a partir do meio do ano para frente, o Corinthians se fortaleceu muito e por isso fez no segundo turno uma campanha histórica. Em 10 jogos sem perder, 9 vitórias consecutivas. Algo surreal, algo jamais visto. O Corinthians só não fez uma campanha no segundo tempo melhor do que o campeão, que foi o Botafogo. Mas aos poucos o Corinthians está se mexendo e a expectativa é grande aí de fechar o contrato com esse grande jogador que ia chegar para nos ajudar muito ali com o Memphis Depay. O Memphis Depay chegou, ajudou o Corinthians com sua categoria, com sua versatilidade dentro de campo, sobretudo passou confiança e o time de forma igualitária cresceu muito. E tenho certeza que a chegada do Pogba seria outro assim, avanço técnico no time do Corinthians. E aí, enfim, o que vocês acham? O Corinthians vai conseguir fechar a contratação do Pogba ou não? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, deixa sua inscrição no vídeo, deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e
começar a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.